Começando mais um AT Jazz Music, e hoje nós trouxemos um pianista e arranjador de primeira, gente, ó, Sérgio Assunção tá aqui com a gente, ele que é o atual pianista da Exla, está aqui com a gente para tocar uma música lindíssima, vocês não perdem por esperar. E ó, não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, é muito importante para a gente poder estar crescendo e disseminando a boa música no Brasil. Valeu, gente, ó, AT Jazz Music com Sérgio Assunção.
E para você que deseja estudar saxofone, ou você que é iniciante, você que quer aprender a tocar esse instrumento fantástico, aproveita essa oportunidade. As inscrições estão abertas para os nossos cursos. Curso regular de saxofone, módulo 1, iniciante, módulo 2, intermediário, módulo 3, avançado. O módulo que você desejar, a gente vai atender você. E também o curso de interpretação. Seja um bom intérprete, aprenda as nuances, aprender a usar bem os ornamentos, para você solar bem e ter um som bacana no seu instrumento. Essa é a sua oportunidade. Não perde não. Valeu, um abraço, gente. Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. Hoje a gente está aqui com um brother, um cara de longas datas, Serginho. É um cara que eu tenho um carinho muito grande, assim, é um cara assim, talentosíssimo, uma pessoa assim, muito gente fina. Um cara alto astral, faz assim, a alegria da galera, né? Chega brincando e tudo, eu acho muito legal. Quero te dar as boas-vindas, Serginho. Obrigado por estar aqui, aceitar o nosso convite. Para nós é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. Pô, eu que agradeço, cara. Pô, um programa nesse nível, né? A gente vê, fica vendo, né? Lá de casa e tal. Pô, nunca imaginava estar aqui. Falando sério. Falei, pô, caramba, um programaço e tal, mas não imaginava vir aqui não, né? Apesar da gente se conhecer, ser amigo. Sim. Mas, pô, cara, eu que agradeço mesmo, de coração. E pra mim é muito gratificante porque eu cheguei a falar contigo, né? Rapidinho. Eu tentei um pouco o sax, né? Assim, sim, você como um bom assembleano, né? Aquela coisa toda de orquestra ali, eu tentei um pouco e na época... Um dos solos que eu ficava tirando lá, né? Era os solos, no caso das músicas do Kleber, né? Sim. E Purifica-me pra mim era um solo pra matar, assim, cara, aquele solo. Era sax alto que você Sax alto, O tenor eu tentei, mas aí eu fiquei tonto, né? Era uma boquinha aquela transparente. Aquela de acrílico. Aquela boquilha, aí eu Você desisti. que tá vendo a gente, você já tocou com essa boquilha de acrílico que eu sei. Não esconde não. Não esconde não. Deus tá vendo, não adianta mentir que você soprava e ficava a saliva aparecendo. Pô, aquele negócio era estranho, cara. Pô, tirava a atenção de tudo. Muito legal, cara. Aí eu ia pro sax, o sax alto, no caso, um verilzinho, né? Sim. Era da banda lá. E eu ficava tentando tirar os solos lá. Pô, o rocão, né? O rachado do sax. Eu ficava, caramba, como é que ele fazia isso? Mas ainda bem que eu não consegui muita coisa pra frente, né? Que senão eu ia tomar a vez de todo mundo. Aí eu parei e falei, pô, acho que eu vou ficar só no teclado mesmo, tá bom. Mas, pô, muito bom, cara. Pô, que legal, Serginho. Então a tua iniciação na música foi assim, Assembleia de Deus, banda, né? Aquela orquestra de música da Assembleia de Deus, com instrumento de sopro, e aí depois de um certo tempo você começou a migrar pro teclado, foi pro teclado. Já foi direto pro teclado ou foi pro baixo, guitarra? É o bleano, né? Meu pai é músico e ele tinha um conjunto também, era conjunto na época, né? Conjunto, sim. Conjunto Som Alegre, lá em Pirapitinga, né? No interior de Minas. Som Alegre? Conjunto Som Alegre, Era meu pai, meus tios e tal, e sempre foram os músicos da igreja, então eu nasci já dentro da música ali, né? Tanto que ele tocava um órgão antigo, né? Aqueles órgãos Diatron e tal. E a tampa do órgão, que ele tirava e colocava embaixo, assim, né? Ficava meio que embaixo. E eu acho que com uns 3, 4 anos de idade, a minha mãe colocava para me dormir ali de baixo. Enquanto eles estavam tocando, eu ficava dormindo ali de baixo. Então o som já ali dentro, aí eu fui crescendo. O primeiro instrumento assim que eu consegui pegar, né, foi o violão, umas notas no violão assim, eu me lembro, num domingo depois da escola dominical, né, peguei as notinhas e tal, mas aí o órgão estava em casa montado, e aí eu pegando o violão, mas eu olhando assim, pô, eu fui lá pro órgão, comecei a montar umas notas, meu pai viu que seria interessante, aí me passou umas notas, as 3 primeiras notas, e foi lá para dentro trocar de roupa. Aí eu fiquei lá fuçando, o meu ouvido, tipo Dó, Fá, Sol. O meu ouvido ele ficava procurando um Lá menor, tipo, cara, tem mais alguma coisa. Aí, pô, colocava o dedo, achava, não sabia o que era, não tinha noção. Aí, pô, mais Lá menor tem um Ré, né, pra chegar no Sol. Sim, é isso na minha cabeça. Cara, eu ficava procurando, quando ele chegou... Sem nunca ter estudado isso, sem nada. Aí quando ele chegou, ele me viu fazendo ali, né, pô, as fundamentais, os relativos...
Aí ele falou, cara, pô, o menino não tem jeito. Aí pronto, aí foi deixando eu tocar todo dia, aí fui pegando isso aí, eu era bem mais novinho, assim, nessa casa de 10, 11 anos. Aí comecei, tipo, com 13 anos já estava tocando na igreja, nos cultos a gente fala de doutrina, né, que era antigamente, né. Tem os cultos, tem essa coisa na igreja, na Assembleia, tinha os cultos que ninguém queria tocar, né? De doutrina. É, o culto que ninguém queria tocar, o pessoal queria domingo à noite. Sim, né? Mas... todo mundo fugia. Aí era o pastor e cantando sem nada. Aí eu ia pra lá, comecei a fazer lá no órgão mesmo da igreja, assim e tal. Pô, eu fui pegando gosto pro negócio, né? E legal que eu fui chamando uma galerinha nova. Eu comecei sozinho, mas aí, pô, chamei meu primo, fui chamando um outro amigo. No final a gente já tinha um conjunto montado ali, nós mesmos, fazendo um som. Aprendendo junto ali. Aprendendo junto, exatamente. E aí eu fui desenvolvendo até que chegou nos 14 anos mais ou menos, que aí eu fui pegar um pouco de sax, negócio de orquestra. Eu falei, pô, deixa eu ver como é que é isso. Minhas irmãs tocam clarinete, né? Uhum. Me dá o clarinete. Aí comecei a fazer um som, pô, me dá o sax, aquele negócio. Uhum. Aí, pô... Sax é mais fácil, né? Mais fácil. Assembleia de Deus. Aí, pô, eu ficava um pouquinho ali de sax na orquestra, tocava um pouco de teclado quando dava no culto, né? Porque tinha aquele negócio da hierarquia, né? Chegasse o mais velho, né? Igual hoje, que o cara, não... Aí, pô, às vezes bateria, quando faltava... Cadê, garoto? Tinha isso. Não, menino, peraí. Aí, pô, você ficava no canto ali esperando a tua vez. Aí um pouquinho de bateria, que o meu time me ensinou. Aí, às vezes, faltava um baixista. Ia eu lá, fuçar no baixo, aquela coisa de assembleando. Sim. E eu fui desenvolvendo, mas depois de um tempo, assim, nos 16 anos de idade, aí eu falei, cara, eu tenho que pegar um instrumento específico, né? Para poder desenvolver. Aí eu fui pro teclado, falei, pô, acho que aqui eu gostava de arranjar já no PSR, né? 410 que eu tinha, ele só tinha 3 pistas. Aí eu gostava de ficar fazendo arranjo com ele. Eu gravava a bateria primeiro, né? Aí depois gravava um baixo ali, aí tocava um piano, aí colocava uma fitinha cassete. E pegava um outro gravador aqui do outro lado, a galera tem muita gente que tá vendo hoje, a gente não sabe nem o que é fitinha cassete. Tem nem noção, cara. Um gravadorzinho assim, portátil, com fita cassete, ninguém não sabe o que é isso não. Aí eu pegava 2 gravadores, porque às vezes eu fazia isso, queria colocar um monte de coisa na música. Aquelas 3 pistas, né, eu tocava, gravava nesse gravador. Depois dava play aqui, gravava no outro. E tocava mais alguma coisa junto. No final da gravação era chieira, que não acabava mais, né? Era um hammer louco. Tu já tava tendo multitracks ali, né? Pô, já quase 16 tracks que eu fazia ali antigamente, sem ter computador, sem saber de nada. Muito maneiro isso. Mas aí, disso tudo, rolou aquela parada assim, pô, tem que trabalhar, fazer alguma coisa. Minha mãe era costureira, né? Essa história que eu acho legal, fala aí. Pode ser? Pode, fala aí. Pô, aí minha mãe falou, pô, cara, tô precisando dar uma renovada nas coisas aqui. Acho que tem aquele negócio de estampa, né? De camisa. Aí, pô, meu tio morava no Rio já. Ele falou, não, eu sei aqui, tem um lugar aqui que faz um curso, né? Silk Screen, né? Na época, o nome. Pô, vem aqui no Rio então, porque, pô, ele passa uma semana aqui fazendo Silk Screen. Eu vim pro Rio, né? Fui lá no primeiro dia, pá, né? Aprendendo o negócio lá. Aí no segundo dia ou terceiro, não sei, o cunhado do meu tio, ele falou assim, pô, vamos ali tem um culto aí legal, vou te levar lá, tu vai ver uma galera tocando. Pô, simplesmente era nada mais, nada menos que a vigília de Bento Ribeiro. Que, pô, na época auge, nossa, tava... Pô, cheio de galeria lá em Bento Ribeiro, né? Tô lotado. Quando Muito eu cheguei e vi a galera tocando ali, César e Companhia, pô, Marcos Bonfim, Márcio André... tava lá também Ronaldo Bebeto, né? Ronaldo Alicado Bebeto. Sim. Quando eu vi aquela galera fazendo um som ali, eu fiquei maluco, assim. Eu tava na galeria, eu lembro, e eu olhando assim, o som, pau quebrando. Eu falei, caraca, velho, que negócio é esse aí e tal? Pronto, aí o Silk Screen já começou a ficar tudo embolado, já não sabia mais o que fazer. Fui pra casa, né? Falei, ó, é assim que faz o Silk Screen. Aí meu time viu que eu fiquei maluco por música. Ele falou, vem morar aqui em casa. Aí pronto, vim pro Rio, isso 16 anos. Não tem nada pra dizer com isso, o negócio dele é... Pô, levei a tela, ó, tá aqui, ó. Eu expliquei mais ou menos como é que era. Vim pro Rio, cara, igual um maluco. E aí eu fiquei num processo, assim, de tentar aprender música, né, estúdio, essa coisa toda.
dos 16 mais ou menos a uns 20, uns 22, 23 anos mais ou menos. Só apanhando. Onde a galera, essa molecada de hoje não quer saber disso, né? Tipo, de apanhar pra lá na frente você poder, com experiência, né, crescer. Uhum. Pô, apanhei muita coisa aqui no Rio. Eu lembro que antigamente não tinha, às vezes não tinha dinheiro de passagem de ônibus. Tinha que dar uma ideia no cobrador para ver se ele deixava passar por baixo da roleta para ir para um estúdio, para aprender. Ficava o dia todo lá, às vezes não tinha dinheiro para comer. Aí voltava para casa, só comia em casa de noite, né, no meu tio. Mas, pô, cara, uma experiência muito boa, que eu fui aprendendo muita coisa crescendo com aquilo. Até que lá para nos 24 anos, aí foi quando eu comecei a conhecer uma galera que foi o Valmir Bessa, Josué Lopes, ele tinha uma banda, Linha 2. Linha 2. Com Emerson Arce, com né? Emerson Arce. Legal, turma boa demais. Pô, aí foi ali que, tipo, a coisa foi clarear pra mim, assim. Uhum. Que eu vi um instrumental, os caras, pô, muito legal. Aí o Valmir me convidou, vamos pra minha igreja. Uma outra coisa que eu gosto de sempre falar hoje eu tô, graças a Deus, né, tocando com os maiores músicos, né, realizando todo o meu sonho com essa coisa de música. Que eu, lá atrás, eu sempre vivi na igreja, ali na igreja. Eu chegava na igreja, eu abria a igreja, montava os instrumentos todos, montava bateria, montava tudo, limpava, deixava tudo organizado para a galera chegar para tocar no culto. E muitas das vezes era o cara que organizava para a galera chegar. Tudo. Ligava som, abria a janela, ligava a luz, fazia tudo. Aí muitas das vezes eu nem tocava direito, eu ficava ali, né, tipo, esperando a minha vez ali, terminava o culto, eu desmontava tudo. Aí alguém me ajudava também, mas eu desmontava tudo, fechava a igreja, apagava a luz, pegava a chave, levava e entregava na casa do pastor. Isso era todo culto, todos os ensaios eu estava na igreja. Sempre ali, igreja, onde eu ficava também estudando ali. O pastor sempre me deu apoio, né? Ele nunca reclamou, ficava estudando. Ou seja, eu estava plantando coisas que hoje eu estou colhendo, né? Muito legal isso. A gente faz muitas coisas hoje, caramba, que legal, o cara tá lá na frente, pô, lá tocando, mas não sabe que plantou lá atrás, né? Eu sempre falo isso com a galera de igreja ali, aqueles músicos que eu vejo que, tipo, às vezes você pede o cara para fazer um negócio, o cara fica de má vontade, não, isso aí não. Eu falo, cara, você não sabe o que você está perdendo, porque em vez de você plantar aqui, você está deixando de colher lá na frente umas coisas que poderiam ser muito bom, né? Sim. Isso para tudo. Graças a Deus, a gente viver de música no Brasil não é fácil, mas... Sim. Pô, graças a Deus eu consegui casar, ter meu filho, esposa, pô, minha casinha. A música tá te proporcionando isso tudo, né? Proporcionando tudo. E uma coisa que você plantou lá atrás, né? Exatamente. Cara, isso é muito legal. A gente não só ver isso, ou assim, conhecer isso teoricamente, mas viver isso na nossa vida, na prática. Isso é muito legal. Então, assim, eu fico muito feliz de ver você comentando sobre isso. A minha história também é muito assim, a gente desfruta de muita coisa que a gente plantou, as pessoas só veem o resultado, né? Mas não sabem o quanto você ralou, né? Então, assim, eu fico feliz, cara, de ver o que está acontecendo. Agora, sim, Serginho, eu queria, pra gente poder fechar, quais são as suas influências no piano ou no teclado? Você tem alguns caras assim, pô, esse cara aqui pra mim é o... E o que te chama mais atenção nesse cara? Tenho, cara. Ou nesses caras, né? O interessante que é o seguinte, por eu estar lá em Minas na época não era internet, não tinha nada disso, né? Sim. Era a época da fitinha e, pô, o que a gente conseguia era alguém que, meu tio, que tipo, gravava aqui no Rio, alguma coisa assim, levava pra mim lá ouvir e a gente ficava deslumbrado. Um dos meus primeiros lances que eu ouvi, até por gostar de sax, né? Pô, Kennedy, aquele ao vivo, né? Sim, aquele vídeo. DVD. Pô, cara, era assim, era um negócio maluco. Aí depois, pô, a gente começou a ver outras coisas, Ronquenoli ou Ronquenoli, né? Uhum. Pô, essas coisas assim, pô, Tom Brooks lá, né? Sim. Arranjando todo o processo. Eu ficava maluco e querendo tirar mais um disco que marcou a minha vida. Desde quando eu ouvi a primeira vez e até hoje, pra mim, assim, é uma referência. Com esse maestro, Vitorino Silva, o disco Não Chores Mais. Sério, cara? Pô, cara, esse disco foi um divisor de águas pra mim
nessa questão de arranjo, orquestração. Pô, Misael Passos, cara, esse é um maestro. Meu Deus do céu. Hoje eu tive o prazer de fazer um arranjo, né, pro Vitorino Silva num disco comemorativo da CPAD na época. Uhum. Mas eu não tive o prazer até hoje de encontrar com o Misael Passos, que de referência, para mim, assim, a maior referência, tanto de lá do início, né, até hoje, porque você vê os arranjos do cara hoje, em 2021, é uma referência ainda, você vê que tá atual, o cara não é aquele negócio que, pô, esse arranjo tá ultrapassado. Uhum. É o bom gosto dele, me fez mudar muita coisa, assim, na hora de tocar, tirar harmonia, pensar numa orquestração. Que maneiro, cara. Esses caras, pô, César Camargo Mariano, Sim. Meu Deus do céu, não tem nem o que Monstro. falar. Dos brasileiros aqui, o William Magalhães, pô, assim, eu sou dos caras das antigas, né? Sim, Eu vou buscando lá de trás. Esses músicos, assim como lá fora também, né? Do Kirkwall, meu Deus. George Duke. Falecido, né? Falecido, pô. Uma grande perda. Essa aí esses caras, para tocar, para mim, a questão da base, de uma harmonia ali perfeita para carregar, para mim esses caras são umas referências assim que eu não vou tirar nunca. Cara, fantástico as tuas referências. Você sente o cara dentro da base ali, que se qualquer coisa que se tirar ou mexer em alguma coisa, a música ela já fica meio capenga, assim, de tanto que bicho, o cara preenche ali tocando de uma forma. Esses caras, o Miles Davis, não é Trompete. É o Bill Evans. Bill Evans. Um outro cara também, assim, com umas harmonas no chão, aquela coisa de chão. E dos caras virtuosos, assim, que o Chick Corea, que nos deixou recentemente, né? É um cara, assim, que, meu Deus do céu, eu vejo ele, o Herbie Hancock, né, assim, nossa, como eles têm uma característica muito. Você ouviu você sabe que é aquele você cara. Sabe, sim, pode crer. Mas a construção dos solos, eu sempre me baseio muito o Chick Corea, assim, com aquela construção que entra meio latino, né, tem um negócio meio latino. Eu sempre salsa, peguei né? uma salsa, né? Uma criação muito assim, que ele colocou dentro de um jazz, né? O Herbie Hancock, assim, pra mim, pra essa coisa, tanto de harmonia, mas quanto de virtuosismo de solo, é um caminho sem fim. O cara tá lá em cima. O cara vai pra frente. Keith Jarrett, outro cara também que, pra mim, assim, esse aí, ele consegue tocar uma balada com o maior sentimento, com notas em semi-breve ali, dando uma nota que você fala, meu Deus, que doideira. E também quando ele resolve disparar, mil notas por tempo. Eu sou sabe muito tudo, fã. Né? Assim, sabe colocar as coisas. Tem mais gente, né? Mas esses caras, assim, é umas referências, assim, tanto da base do chão, né? Quanto do virtuosismo, que acho que não precisa de o cara nem ficar procurando outras coisas, não. Pelo que você... As referências que você citou aqui, você que está nos ouvindo, pesquisa por esses nomes que ele falou aqui, desde Chick Corea, Herbie Hancock, enfim, vários outros aqui no Brasil, o César Camargo, o William Magalhães, né, o próprio Misael Passos, são referências fantásticas. Então você pode pesquisar, que eu tenho certeza que você vai ter aí uma escola à sua disposição para você estudar teclado, piano, improvisação, seja lá o que for, beleza? Serginho, quero te agradecer. Obrigado pelo... Falei demais, mas... Pelo carinho, não tem problema, não tem problema. A casa bom demais, fica à vontade. Quero agradecer por tua presença aqui com a gente, e o som maravilhoso, tocar contigo é bom demais. Eu que agradeço. Conviver com você é um brother, um cara do bem, que eu admiro isso muito em você. Obrigado, brother. Pô, demais, cara. Obrigado. Valeu, gente. A T Jazz Music é o seu programa de música instrumental no YouTube. Não se esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever. Pega esse link e espalha para um montão de gente. Vamos espalhar o trabalho dessa turma aqui, o trabalho que a gente tem feito para fomentar boa música. E curta também o vídeo, porque é muito importante para a gente ter essa curtida, porque aí o YouTube espalha cada vez mais o nosso programa e os nossos vídeos. Valeu, um abraço.
Fala galera, eu sou o Sérgio Assunção, eu tô aqui no AT Jazz Music e a minha dica é para você tecladista que quer tirar o emprego do baixista. Aí tu, pô, como é que é isso? É o seguinte, é você que não quer tirar a mão daqui do baixo, ó, oitavando. Pô, toca um dozão aqui embaixo e mete um grave aqui enquanto o baixista está tocando, ou até uma tônica e quinta, embola mais ainda. Aí o baixista às vezes está querendo ir para uma terça do acorde, aí um Mi, imagina, você está agarrado aqui, aí o baixista quer ele dá uma terça, olha como é que fica o som. O negócio embola tudo. Então é o seguinte, deixa o baixista sossegado. Se ele está tocando, não toca aqui não, vem pra cá, ó. Tá dando esse acorde aqui, o Dó, coloca a outra mão aqui, ó. Tá vendo? O negócio já fica mais gostosinho de se ouvir. Coloca uma nonazinha, um Fázinho tá aqui perto, o Sol. É melhor do que ficar aqui, ó. Tá vendo? Tu embola tudo, o baixista fica nervoso contigo, tira o emprego dele. E inclusive, né, os outros, o guitarrista, os irmãos da igreja que não tem nada a ver com a história, fica irritado. E você, o que? Fazendo bagunça. Então vem pra cá, vem pra mãozinha aqui, coloca a mão de algema que eu falo, tá aqui pertinho, e deixa o baixista pra onde ele quiser ir. Porque se ele quiser ir pra quinta, ou do acorde, ó, eu quero ir na terça, tô na tônica, pô, na sexta, tu não tá atrapalhando, tu tá aqui, ó. No caso aqui é uma... Tá beleza? Eu acho que é isso. Se tu conseguir tirar a mão daí, acho que vai ficar legal pra tu, tá? E pros outros também.